Olá, tudo bem? Bom, como prometido, eu vou dar início à segunda parte da introdução ao pensamento de Max Stirner. Bom, como eu já tinha dito, Max Stirner é um autor pouco conhecido, né, e também pouco relevante para a academia, justamente porque o pensamento dele não se inclui na história tradicional ou no cânone filosófico geralmente adotado nos cursos de graduação e de pós-graduação. O Max Stirner é um autor que fala num tom e escreve num estilo que não se alinha nem com a tradição centrada na fundamentação do conhecimento, né, a chamada a tradição fundada por René Descartes, nem também é um filósofo que se alinha com o que se pode chamar de teoria tradicional da filosofia política, né? Então ele é uma espécie de ponto fora da curva. O pensamento dele é também um pouco mais familiar e às vezes mais assimilável ao pensamento do que veio a se convencionar por existencialismo, que é um termo que é usado por Jean-Paul Sartre, mas que é aplicado a vários autores que são anteriores e posteriores a Sartre. Stirner às vezes é chamado de um proto-existencialista, às vezes também ele é chamado de um anarquista. Todos esses rótulos, embora se apliquem ou possam se aplicar a parte do pensamento de Stirner até facilitar a sua compreensão, eles não permitem que toda a obra ou todo o pensamento de Stirner seja levado em consideração. Então, por isso eu fiz, né, do meu trabalho de mestrado, na minha dissertação, um esforço para tentar interpretar Stirner fora dessas correntes tradicionais da filosofia acadêmica, do cânone acadêmico, para ser mais específico. Bom, em primeiro lugar, como um dos focos do discurso Stirner, o principal foco do discurso stirneriano é a individualidade, né? Stirner é um filósofo do egoísmo. Esse é um dos pontos que o separa de muitas das outras correntes filosóficas, porque Stirner tenta redimir a palavra egoísmo como uma palavra de signo positivo, e ele investe nisso muito esforço, não é? O egoísta, o egoísmo, são para Stirner palavras que ele toma como cavalo de batalha, palavras que ele quer realmente dar a elas um sentido positivo, de que sendo egoísta você nem por isso vai ser um ser humano pior do que os outros. Pelo contrário, ele acredita que junto com o egoísmo, junto com a admissão do egoísmo, vem até uma certa sinceridade, uma certa honestidade, um certo compromisso com o que se convencionou chamar de autenticidade, não é? A pessoa que expressa espontaneamente aquilo que é, no momento em que é. Ou seja, o indivíduo que não está comprometido com princípios que lhe tolhem a ação ou que de algum modo condicionam a ação a algo que não seja o próprio eu. Bom, até aí a gente poderia dizer que Stirner faz um tipo de metafísica do eu, que ele tem uma ideia de um eu essencial, um eu nuclear, não é um eu atomístico, a gente pode dizer. E foi isso que Marx basicamente acusou Stirner de dizer na ideologia alemã, que Stirner era um tipo de solipsista, de idealista, que o mundo saía da cabeça de Stirner e que ele ignorava a realidade concreta que condicionava o indivíduo, etc. Essas foram algumas das críticas apontadas por Marx no livro A Ideologia Alemã, que a maior parte das páginas do livro é escrito contra Stirner. Bom, em primeiro lugar, como eu já disse antes no primeiro vídeo, o Stirner escreve num tom retórico, escreve num tom não de querer demonstrar o que as coisas realmente são, mas de tentar fazer com que elas fiquem de determinada maneira. Stirner parece ser uma pessoa que viveu profundamente incomodado com o tom proselitista, com o tom doutrinário da época em que ele viveu, não é? O tom doutrinário presente nos discursos dos outros colegas estudiosos
dos outros colegas de faculdade, dizem que ele era um indivíduo muito educado. Geralmente quando as pessoas, os colegas, não é? Os jovens hegelianos se reuniam na taverna do Rippel, também apelidada de Clube dos Autores, dizem que quando eles começavam discussões muito calorosas, Stirner era aquele que ficava no canto, sorrindo, que raramente se pronunciava, e geralmente um tom amável. Então, também foi descrito como uma espécie de dandy. De todo modo, as características pessoais descritas por Stirner, assim como o tom provocador do discurso dele, assinalam, no meu entendimento, para uma posição filosófica que se aproxima muito num tipo de ironia, né? um tipo de posição irônica, no sentido de ironia que o Richard Roth veio a formular séculos depois, não é? Recentemente, a ironia como uma atitude de relativização, ou de pelo menos de contextualização de todos os discursos, e uma certa atitude, digamos assim, de indiferença, se não de sarcasmo, frente a todas as pretensões metafísicas, a todos os discursos totalizantes. Então, Stirner parece ser esse tipo de indivíduo, não é? O mérito do trabalho de Stirner é mais negativo do que positivo. Então, a filosofia de Stirner é uma filosofia contra as verdades sagradas, para citar um livro do crítico literário Harold Bloom. Então, a filosofia de Stirner, ela além de ser uma filosofia, digamos assim, de combate, uma filosofia propositiva, ou melhor dizendo, dissolutiva, que quer corroer uma forma de vida que ele acredita que já está ultrapassada, quer dizer, século XIX ainda, o Stirner já se colocava do lado dos depois chamados pós-modernos, não é? Ainda no século XIX, ainda durante a época em que Hegel proferia suas leituras, Stirner já se colocava como um filósofo francamente pós-metafísico e anti-hierarquizante, né? Contra as metas narrativas totalizantes. Então isso já faz dele um pensador, digamos assim, fora de seu tempo. Assim, sob a influência do cristianismo protestante e do romantismo alemão. E Stirner é um antirromântico, digamos assim, do ponto de vista do apelo, da idealização de um sublime ou de um futuro utópico, ou de qualquer idealização acerca da sociedade ou das pessoas. Tanto que o Único e Sua Propriedade basicamente é um livro escrito contra Feuerbach, né? Contra Feuerbach, que escreveu um livro chamado Essência do Cristianismo. Né? Feuerbach digamos assim, é um imanentista, é um sujeito que transfere tudo que antes era depositado na esfera do sobrenatural, tudo o que antes era esperado de Deus, Feuerbach passa a esperar do ser humano, da humanidade, né? Afirmando que os predicados atribuídos a Deus, na verdade, são apenas qualidades humanas alienadas e projetadas fora do humano. Então, em certa medida, é uma grande idealização da atividade humana, do que se espera das pessoas. É uma grande, digamos assim, uma grande carga de responsabilidade que é depositada sobre os ombros de seres humanos finitos, que têm seus desafios, seus problemas, suas dores, e no meu entendimento é isso que revolta Stirner. Por outro lado também, Stirner parece acreditar que depois da libertação das cadeias impostas pelas hierarquias
sejam elas de ordem moral ou de ordem política, não é? Essas hierarquias, a hierarquia política que vem ao fim, digamos assim, com o período da Idade Média, as hierarquias morais que são postuladas pelo cristianismo, e depois vem as hierarquias intelectuais postuladas por essa nova classe, essa nova aristocracia emergente que são os pensadores e os filósofos. Stirner se posiciona contra todas essas hierarquias. Então é um pensador anti-hierárquico e então ele, sendo um pensador anti-hierárquico, ele quer deixar o indivíduo na sua solidão, na sua fragilidade, lidar com suas contingências. E ele acredita que esse é o signo, é o legado mais importante da civilização ocidental. Não é a percepção da fragilidade, da finitude, né? O apelo à finitude, o apelo à limitação, o próprio reconhecimento da limitação cria um vínculo entre as pessoas. Porque eu perceber que eu sou limitado, que eu não sou, que eu não me basto, eu naturalmente eu busco outro como uma forma, digamos assim, de amenizar essa minha incompletude. Claro, de amenizar, não de resolver, porque não há solução para essa incompletude. Então Stirner parece, digamos assim, evocar dos seus contemporâneos uma espécie de abandono do ideal, um abandono da expectativa de uma redenção, não é? E ele não quer que o intelecto ou que os livros substituam a religião, como outros filósofos tentaram fazer depois do desencanto, tanto com a metafísica como com a política militante. Stirner não acredita que os livros e as poesias possam substituir, ou possam, digamos assim, substituir o velho anelo por algo transcendente. A ideia de redenção em Stirner não existe. Para Stirner, o que existe são satisfações provisórias, fluidas. É o gozo. Para Stirner, a individualidade, a própria individualidade, é apenas um fluxo de percepções, de sensações e de gozos. Por isso, Stirner tem no livro Único Sua Propriedade, tem uma seção chamada, uma seção denominada Meu Gozo. Não é? Meu gozo, minha fruição. Então a vida, ela é um processo de fruição e agonia, fruição e dor. Então é o fluxo da fruição que move o ser humano e que ao mesmo tempo cria a própria individualidade. O que eu sou agora, a maneira como eu me defino, a motivação que me leva a fazer esse vídeo, que certamente quase não vai ser assistido por ninguém, ou está condenado aí está condenado ao ostracismo do YouTube, das tantas coisas inúteis que o YouTube tem. Essa é mais uma, mas não me interessa, porque o que me move não é que ninguém me assista, o que me move é o meu gozo, é a minha fruição, é a maneira como eu acordei e resolvi fazer esse vídeo. Para Stirner, tudo que nós fazemos é movido por essa dinâmica da busca de um gozo. Houve quem visse nessa elegia do gozo stirneriano uma espécie de preconização, digamos assim, de profetização do id, da ideia de id e Freud. Ou seja, a individualidade, o eu que se declara, é apenas um momento de um fluxo, né, de uma vida humana, do fluxo que ele chama de único. O eu que eu sou agora se supera constantemente. O eu que se coloca agora, ele pode se contradizer com o eu que vai ser postulado logo em seguida, porque eu me supero, eu me diluo, eu me dissolvo, eu me gasto. São frases recorrentemente vistas no texto stirneriano. E antes mesmo de escrever Único e Sua Propriedade, Stirner escreveu um artigo para um jornal que curiosamente o editor desse jornal, salvo engano aqui, eu estou citando de cabeça, então minha referência pode ter equivocada, salvo engano, o editor desse jornal era o Karl Marx. Então ele escreveu um texto chamado O Falso Princípio de Nossa Educação.
E para ele, o principal problema da educação de seu tempo, que ele fala nesse sentido, que ele fala nesse texto, é que essa educação, ela busca a realização do ser humano. A educação visa a realização das pessoas. A educação visa fornecer aos indivíduos instrumentos, conteúdos, informações. Mas o que a educação não faz é preparar a vontade. O que a educação não faz é potencializar essa dinâmica da apropriação, essa dinâmica da autoafirmação, essa dinâmica do gozo. Então ele começa o texto dizendo, a nossa época está em busca da palavra que a defina. A nossa época está em busca da palavra que exprima o seu espírito. Ou seja, no século XIX, o Christiane está dizendo o seguinte, as pessoas estão em busca de algo, elas perderam algo, algo se foi, algo se desfez, algo se dissolveu, não é? Como o Marx vai dizer, a burguesia, os movimentos burgueses, a revolução burguesa, as revoluções liberais, elas dissolveram a velha ordem, há um período de transição e de crise, e as pessoas estão em busca de uma nova definição para as suas identidades ou para os seus vínculos, ou para os seus pactos sociais. Então, nesse texto, o falso princípio em nossa educação, Stirner vai opor as tendências humanistas e as tendências realistas presentes na pedagogia da época dele. As tendências humanistas seriam aquelas tendências, digamos assim, idealizantes, aquelas que tendem a direcionar a pedagogia para uma formação, digamos assim, de natureza mais ética, não é? No sentido de uma ética já estabelecida, de parâmetros de condutas ou de ideais sobre o que o ser humano deve ser. Enquanto o realismo, por outro lado, pretendia subordinar a educação a princípios da praticidade, do domínio do real, da tecnologia, da produção, da industrialização, enfim. Stirner vai situar a educação do seu tempo mais ou menos nessas duas versões. Ele vai dizer, bom, enquanto uma quer subjugar o ser humano, quer subjugar a individualidade, o espírito, como às vezes ele usa essa expressão, não é? Enquanto uma quer subjugar a individualidade ao mundo, outra quer subjugar a individualidade ao pensamento. E ele vai dizer, ora, mas por que temos que ser subjugados, afinal de contas? Não é? Afinal de contas, por que é que a individualidade precisa prestar reverência, seja ao pensamento, concebido como uma atividade moral, concebido como uma atividade, digamos assim, direcionada para um horizonte de possibilidades pré-estabelecido, ou porque é que a educação a individualidade deve estar subordinada a uma realidade descrita no termos do domínio de objetos e da produção de artefatos. E Stirner diz, ora, o indivíduo não tem que estar subordinado a nada. Na verdade, o indivíduo precisa ser fortalecido para que tudo lhe seja subordinado. Ou seja, e aí é que começa então a jornada stirneriana, a jornada por uma pedagogia que não seja nem realista, nem humanista, nem tecnocientífica, nem humanista no sentido, digamos assim, aproximado ao que nós chamamos de doutrinário ou ideologizante. Stirner acredita que seremos sempre animais para usar uma expressão nietzschiana, não é? Um anacronismo, seremos sempre animais de rebanho enquanto acreditarmos que o indivíduo não se basta a si próprio. E é por isso que nesse texto, o falso princípio de nossa educação, Stirner vai marcar, digamos assim, as diretrizes do discurso que depois você verá no Único e Sua Propriedade, não é? E ele vai perguntar às vezes, então pretendemos nós entregar a pedagogia nas mãos dos filósofos? Ele vai muito longe disso. Corre-se o risco de que eles se mostrem demasiadamente desajeitados, que ela seja confiada apenas aos que são mais do que filósofos, e por isso mesmo, infinitamente mais do que humanistas ou realistas. Estes últimos pressentem com justeza que também os filósofos terão que declinar. Ou seja, os filósofos não são os educadores, ou nem devem ser os modelos, não é? A filosofia não deve ser o paradigma
um paradigma para a formação humana, para a formação dos indivíduos, digo. Os filósofos não suspeitam que o conhecimento deve morrer para renascer como espírito. E essa vai ser uma frase que ele vai repetir no texto de diferentes maneiras. O conhecimento deve morrer para renascer como vontade, o conhecimento deve morrer para renascer como espírito. Em outras palavras, o que Stirner vai dizer no texto O Falso Princípio de Nossa Educação, resumindo de modo grosseiro, é que a cultura é um fator, digamos assim, que modela. É um fator que, digamos assim, que em princípio, desatrela o ser humano da natureza. Isso é algo que ele vai reconhecer lá na narrativa do Único e Sua Propriedade. A cultura, de certo modo, desatrela o ser humano da natureza ao inventar o espírito. Então, o espírito, como ele vai dizer lá, ou a cultura, o espírito, as informações, tudo isso que nós produzimos de abstrato, de certa maneira, permite que o ser humano, que os indivíduos se desatrelem dos seus determinismos naturais. Então, de algum modo, há aí um darwinismo. A cultura, o humano é um subproduto das interações entre corpos desses bípedes em plumes e o meio ambiente. Então, a cultura é um subproduto disso. Por outro lado, ele vai dizer, agora que a cultura nos libertou do meio ambiente, não devemos ficar escravos da cultura. Devemos nos fazer senhores dela. Devemos nos apropriar dela. E é aí que o texto stirneriano, no meu entendimento, se torna contemporâneo. Né? Aí que o texto stirneriano, no meu entendimento, se torna contemporâneo. Porque a dinâmica da cultura, a dinâmica do que veio a se convencionar pelo termo capitalismo, mas que não é intrinsecamente capitalista, porque em sociedades pré-modernas as coisas não funcionam de maneira distinta. Não é? Os indivíduos parecem ter uma certa tendência à letargia. E eu não digo isso em tom essencialista, de que eles são letárgicos por natureza. Eu diria que há uma certa tendência ao deixar-se levar, correto? Ao deixar-se ir, ao não assumir, digamos assim, essa chama, essa chispa criadora e autocriadora que é produzida e que é promovida pela invenção da cultura, pela invenção dos mitos culturais. Então, embora sejamos seres plásticos, embora sejamos seres inventivos, seres que transformam, cérebros que estão constantemente regenerando-se e refazendo suas conexões sinápticas, nós temos uma certa tendência a seguir caminhos já traçados, não é? Uma certa inércia do hábito. E Stirner, o livro de Stirner é um desses livros que são veementemente contra a inércia do hábito. O que não significa que ele também preconize uma certa classe, uma certa aristocracia de intelectuais. E aí ele fica meio entre a apologia do indivíduo e a valorização do senso comum. Ele meio que procura entre a cultura do senso comum, entre a cultura dos indivíduos que não são necessariamente intelectuais, elementos que são também individualizantes. Pessoas que, sob uma situação de aperto, sob uma situação de sufoco, encontram suas próprias respostas para os seus problemas, ou seja, queimam seus navios, queimam seus referenciais familiares, queimam seus referenciais culturais e inventam uma forma de se virar porque a sobrevivência lhes impõe isso. Então, o atrito, é a luta que cria a individuação. E essa luta, esse atrito que cria a individuação, também pode não criar a individuação, pode criar um impulso à retomada dos padrões que antes asseguravam ao indivíduo uma sobrevivência, mas que nesse caso específico de um novo desafio, podem levá-lo a sucumbir. Então, no meu entendimento, para fechar esse vídeo que já ficou mais longo do que o que eu esperava, com todos os cortes e edições rudimentares que eu fiz,
para terminar esse vídeo, eu creio que a grande mensagem de Stirner para nosso tempo, e é uma mensagem que no meu entendimento serve muito para educadores, é uma mensagem que é a seguinte: não há uma salvação para a humanidade enquanto espécie. Não há esperança para a humanidade enquanto espécie. Não há esperança para a sociedade enquanto conjunto de instituições, conjunto de valores. Não há esperança. Ele não fala isso, obviamente. Stirner não é um economista, Stirner não é um indivíduo que pareça se importar muito com dados concretos, mas eu tenderia a dizer que numa época em que as utopias fracassaram, numa época em que os dados sobre o ecossistema parecem estimular algum tipo de pessimismo para as próximas gerações, o Stirner tenderia a dizer: olha, você não vai estar aqui nas próximas gerações, não é? Isso não significa que você não deva nutrir algum sentimento de responsabilidade, se isso lhe fizer bem também, se isso lhe suscitar o gozo, se isso fizer com que você de alguma maneira encontre mais fruição, então comprometa-se com as causas ambientais. Se isso não lhe suscitar nenhum sentimento de fruição, nenhum sentimento de empoderamento, então não se importe com as causas ambientais. Faça o que lhe der na telha. Então seria mais ou menos isso. E o que é que o educador pode ou deve fazer em tal contexto de desmantelamento das ilusões, de desmantelamento do Estado de Direito, das democracias, em tal ascensão da direita histérica? Não é a fraqueza, não foi a fraqueza dos ideais, não foi a fraqueza do espírito humanista que digamos assim, que determinou essa atual atmosfera de aparente retrocesso. Não, pelo contrário, talvez tenha sido o excesso de idealização e de crença no progresso. Talvez tenha sido a crença de que esse progresso era inevitável. Talvez tenha sido o esquecimento de que os indivíduos agem sempre em função de interesses, de gozos e de prazeres, e que eles estão mais preocupados com os atritos imediatos que lhes assaltam do que com os futuros utópicos preconizados pelos padres, pelos pastores e pelos intelectuais. Talvez tenha sido isso. Enfim, não dá para saber muito, não dá para fazer profecia e dizer o que é que Stirner diria hoje sobre o atual quadro que se nos apresenta. Mas como educador, eu acredito que uma das lições que nós podemos tirar de Stirner é a seguinte: nós devemos acreditar nos indivíduos. Nós devemos acreditar que em algum momento de uma massa, de uma amálgama de indivíduos desacordados, ou manietados, ou simplesmente cruéis e ignorantes, uns 2 ou 3 vão conseguir dar conta de si próprio e dar respostas únicas ao seu tempo, não é? E é a fé nesses indivíduos, é a fé nesses poucos que, no meu entendimento, motiva a crítica stirneriana e que também me motiva a fazer esses vídeos longos e possivelmente inúteis nesse canal. Muito obrigado, um abraço para vocês, tchau.